se vocês me perguntarem qual foi o jogo, qual foi a final que o Flamengo jogou melhor das três e que mais mereceu ganhar, eu diria para você que foi a que a gente jogou lá no Uruguai. Mas, cara, é futebol. O Michael chuta uma bola cruzada quando estava 1-1, que ela passa do lado. Faltando 2, 3 minutos para terminar o jogo. Eu lembro desse Deus do céu, pois é. Mas assim, futebol, companheiro, assim, futebol. É por isso que esse esporte... por isso que a gente gosta tanto, é verdade. Só que uma pequena volta para 19, tem a final do Mundial contra o Liverpool, e aí é aquele negócio, né? 38 anos sem ganhar, aí os astros resolvem colocar frente a frente de novo Flamengo e Liverpool da Inglaterra. Tudo repetindo, né? 81. Aí veio aquele jogo que quem é anti-Flamengo zoa, né? Ganhou o troféu de igual para igual. Mas o Flamengo realmente jogou de igual para igual. Teve jogo, não foi aquele amasso, não foi ficar só atrás esperando. O Flamengo trocou com o Liverpool, jogou bola, enfim. Ficou um gostinho que dava, Landim? Ficou, mas assim... Foi o que você falou. Acho que o jogo foi um jogo muito duro. Assim, a gente levou uma enorme desvantagem, porque a gente joga esse jogo no final da nossa temporada. Verdade. E eles jogam no meio da temporada deles. A gente viu isso agora, que isso faz diferença. Total. No Mundial agora. Isso. Faz uma diferença total. Eles jogam no meio da temporada deles e a gente joga no início da nossa temporada. Ou a gente joga no final da temporada. E acho o jogo foi duro, sinceramente falando, até um certo ponto, mas eu acho que faltou banco para a gente. A gente não tinha jogadores no nosso banco do nível dos jogadores titulares. E isso fez a diferença para mim no final do jogo. A gente tem perdeu o meio campo uma certa hora, quer dizer, o Arão cansa, o Gerson cansa, porque os caras marcavam muito a saída de bola da gente, pressionando também, a turma correndo muito e aí a gente ficou com aquela jogada só de lançamento para o Bruno Henrique, que fez para mim a maior partida do Bruno Henrique, da história do Bruno Henrique, foi aquele jogo. Concordo. Sim, o Flamengo ficou ali com uma saída de bola que era Bruno Henrique, em cima do cara que era considerado o maior lateral direito do mundo, o Alexander-Arnold, e o cara não ganhava uma do Bruno Henrique, o Bruno Henrique ganhava todas as bolas dele. Tanto que quando acaba o jogo, eu assisti o jogo ao lado do Infantino, né, que é o presidente da FIFA, eu estava sentado do lado esquerdo dele, e do lado direito dele estava sentado o presidente lá do Liverpool, e aí, quando acaba o jogo, o presidente do Liverpool levanta, me cumprimenta e fala assim, olha, sinceramente falando para você, esse foi o jogo mais difícil que o Liverpool teve nessa temporada inteira. Falou isso mesmo? Falou para mim. Ele só fez isso, fez um comentário e uma pergunta. Primeiro foi esse comentário, eu agradeci. A segunda foi a pergunta, quem é aquele número 27? Já ficou de olhão, já queria. Falou, não é ninguém não. Falou, não é ninguém não. Foi só hoje. Quem é aquele jogador lá que joga com o número 27? Eu falei, é um bom jogador que nós temos lá. Aí tira o olho dele, tira o olho. Exatamente, Tira o olho grande aqui. Sai daí. Você vê que ele impressionou o cara também. Porque chamou a atenção. Então, assim, mas eu acho que no final faltou isso. E a gente ainda teve aquela chance famosa, né? O cruzamento do Vitinho pro Lincoln, que o Lincoln... Deus não quis. Cruzamento do Vitinho pro Lincoln. Porra, Deus falou, não, aí é demais. Não vai ter gol, aí não. Não, porque tem muito amigo meu que fala, se aquela bola cai no pé do Pedro... Porque o Pedro, durante um tempo, foi reserva do Gabigol, né? Então, naturalmente, o Pedro entraria ali, se fosse... O Pedro não estava no Flamengo, mas se fosse no ano de 22... Entrou no ano seguinte. Entrou em 2020.
Mas se fosse um elenco como o de hoje até, do Flamengo... que sai do banco um cara do mesmo nível ou melhor, mantém o nível ali sempre. Era um menino, né? Hoje em dia você não pode ter 11 mais, né, Landim? Você tem que ter 20. Ainda mais com a mudança de 5, né? Com aquela, quando passou a mudar 5, isso passa a ser ainda mais importante. Porque antes eram 3, né? Mas assim, o Flamengo foi se reformulando, foi modificando. E eu brinco com as pessoas assim, né? As pessoas falam assim, não, porque o Flamengo teve aquele time 19 e a gente ganhou 22. Mas assim, do time 19 que jogou 22, acho que só jogaram 4 jogadores. Gabriel, Everton, Bruno Henrique era reserva, que era Felipe Luiz. Felipe goleiro. Luiz. Não, o goleiro já era o Santos. É verdade. Então foram assim, foram 4 jogadores que jogaram os 2 jogos, né? E o Arrascaeta. Então, assim, 4 jogadores. Então, assim, já o Flamengo já tinha trocado muito, né? Então, foi. O Flamengo vai continuar chegando em todas as competições agora daqui para frente? Cara, assim, futebol é fogo, principalmente competição mata-mata. Alguém aqui acreditava que o Flamengo, depois de ter disputado 3 finais seguidas e ganho 2 Copas do Brasil, ia ser eliminado nas oitavas? Era a expectativa? Não era a expectativa. A expectativa era que a gente passasse. Acho que era de qualquer rubro-negro, era a expectativa que a gente fosse avançar. Mas não avançou. Acho que em torneios mata-mata, isso é do futebol. Você tem um jogo, você joga mal um jogo, aí tem você tem que reverter uma situação, fica difícil. Eu acho que em pontos corridos, essa lógica ela é mais fácil de ser adotada, né? Dizer o seguinte, o melhor time deve ganhar. Só que o que acontece com o Flamengo também, né? O Flamengo tem o campeonato 19, tem o campeonato de 20. O campeonato 19 foi ótimo, porque a gente teve Copa América, mas para o nosso campeonato, porque a Copa América é aqui no Brasil. Foi muito importante para o Jorge Jesus para poder chegar, e também porque não impactou as rodadas do Campeonato Brasileiro. Sim. Então, assim, o que aconteceu de 21, 22? Em 21 as pessoas esquecem. O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro de 21. Meu amigo, o Flamengo teve que jogar em 50 dias 17 jogos. O Flamengo não jogava 2 vezes por semana, 3 dias, 4 dias. O Flamengo jogava de 3 em 3 dias. 3. Então o Flamengo jogava domingo, quarta, sábado, terça. O Flamengo teve que jogar assim para poder terminar o campeonato. Sim. E ainda teve uma vez que a gente jogou com 48 horas, que foi pedido uma autorização especial para o sindicato para a gente jogar com 48 horas. Então, assim, o time do Flamengo chega naquela final que você comentou aí, que foi do Uruguai, o time chega completamente destruído, porque ele tinha menos tempo de descanso do que qualquer outro clube. Por quê? Porque o Flamengo, nas datas FIFA, estavam sendo convocados tantos jogadores que a CBF chegava e falava assim, não, a gente acerta lá no final. O ano passado, inclusive, o campeonato terminou em fevereiro, a gente vai empurrar esse troço com a barriga, chega lá no final, a gente ajeita. Só que o cara que falava isso, que era o presidente da CBF, ele foi deposto. E entrou um outro cara no lugar dele. E quando eu fui cobrar isso do novo cara, eu disse, não, isso aí foi no passado. E eu tenho que terminar o campeonato em dezembro. E aí eu chamo lá o diretor de competições, o antigo diretor de competições da CBF, e vou cobrar dele. E ele chega a falar, não é comigo. Não é bem assim, a gente sofre, não dá para falar tudo que acontece aqui dentro, as conversas assim meio... Sim. E aí o Flamengo extremamente prejudicado, como vem sendo prejudicado todos os anos. Finalmente, o ano passado, a gente fez um esforço muito grande conversando com a CBF, e aqui eu quero render aqui homenagens aqui ao diretor de competições, porque eu reclamei já muito da CBF de calendário. Quer dizer, mas eu tenho que, na hora que tem que elogiar, tem que elogiar. Perfeito, claro. O trabalho que eles fizeram esse ano foi excelente, porque eles permitiram que tivesse, vamos dizer assim, criativamente esses 15 dias de férias no meio do ano, e com isto, quer dizer, ele conseguiu ajeitar a tabela que praticamente os clubes não têm impacto das datas FIFA no Campeonato Brasileiro. O ano passado, se vocês lembram, a gente teve 9 ou 10 jogos que a gente foi impactado
por ter que perder jogador, vários jogadores. Então, assim, num campeonato apertado, competitivo, você perde 9, 10 jogadores, poxa. Não, influencia diretamente. Influencia diretamente. Desculpe, em 9, 10 rodadas. Sim. Isso influencia. E isso aconteceu em todos os anos, de 21 para cá. É culpa tua que contratou só craque. Nível seleção. Mas é isso. Então, assim. Paga o preço. O cara então, que tem só jogador mediano não perde ninguém. Você não perde ninguém. Então, isso é um absurdo, entendeu? Assim, só então, que você está punindo alguém. Quem está qualificando o teu campeonato. Mas, assim, a CBF fez um movimento esse ano de se aplaudir. E eu, particularmente, acho que, inclusive, fez algo. Eu nem entendi porque andaram reclamando aí também desse movimento que fez agora de botar os jogos da Copa do Brasil para o final do ano. Porque, para mim... O Flamengo reclamou desse movimento. Mas assim, e deve ter uma razão, é porque eu não entendi muito bem por que reclamou. Né? Assim, olhando de fora, eu não entendo por que reclamou. Porque, pelo contrário, vai ajudar o Flamengo a resolver um problema que é o problema das férias dele, que ele não deu férias no meio do ano e os outros clubes deram. Agora, se não resolver o problema das férias, é porque foi por um motivo excelente, que é o seguinte: o Campeonato Brasileiro vai terminar no dia 7 de dezembro, você vai ter o Intercontinental, que é o antigo Mundial nosso, que a gente chamava de Mundial, agora chama de Intercontinental. Sim. Os jogos vão ser jogados no dia 10, no dia 13 e no dia 17. Então, se o Flamengo ganhasse a Libertadores, que todos nós queremos que ganhe, tá certo? Não ia nem poder disputar, porque ia estar disputando o final do Campeonato Brasileiro. Exato. Entendeu? Você ia ter que mandar o time sub-20 para lá. Que loucura. Então, assim, eu acho que foi criativo, foi uma alternativa positiva. Eu confesso que nem entendi por que teve essa crítica, mas deve ter lá as suas razões, estou fora. Aqui, como torcedor, eu estou assim, aplaudindo a CBF pelo movimento que fez. Até gostaria de entender, porque eu também não vi nenhuma explicação técnica na imprensa por que a gente reclamou. Mas, assim, acho que a abertura que a gente passou a ter da CBF para isso foi muito importante. E houve uma grande evolução que eu acho que a gente vai ver refletida, vamos dizer assim, nesse campeonato brasileiro aí, com o aumento da competitividade dos times que cedem muitos jogadores para as seleções, sem dúvida nenhuma. Antes de a gente fazer uma pergunta direta, bem direta mesmo e reta, entrar no mundo da política aí do Flamengo, primeiro é te fazer essa pergunta e para onde correr. Você tem vontade de ser presidente do Flamengo novamente? Rapaz, eu te dou, assim, juro, a coisa que eu mais amo no mundo são os meus filhos. Eu te juro pelo amor dos meus filhos que eu nunca tive, assim, vontade de ser presidente do Flamengo. Nunca tive. Assim, se você falasse para mim um dia assim, cara, não vai ser presidente do Flamengo. Essa história começa com um sujeito que trabalhava comigo lá, na época que eu fui trabalhar lá no Grupo Tuai, que foi presidente lá das companhias lá, é um cara que era um advogado que trabalhava junto lá, que também foi do Flamengo durante muito tempo. E foi vice-presidente, inclusive, acho até de futebol do Flamengo, que foi o Flávio Godinho. Ele que foi um dia me chamar para fazer parte desse grupo e tudo isso aí. Ele falou, cara, vamos ajudar lá, porque você conhece a administração como ninguém e tal, tenho certeza que você pode ajudar o Flamengo e tal. Cara, a gente queria ir para o Maracanã torcer e queria torcer para que desse certo. Mas ele falou, cara, a gente não levar a gente que sabe administrar e conhece a administração para dentro do Flamengo, a gente vai ficar aqui do lado de fora a vida inteira sofrendo. A ideia até é que naquela primeira chapa, os caras queriam me botar como candidato a presidente, e aí eu falei, eu não posso ser, mas tem um cara que eu sei que pode, que é o Valim. Aí o Valim queria ser candidato, o Valim falou, mas eu só aceito se você for meu vice. Isso em 2013, né? Isso em 2013. Aí eu falei, então tá bom, eu sou teu vice. Mas vice eu sei que não sou obrigado a estar no dia a dia lá, então ótimo, né? E acabou que a chapa foi impugnada e o Eduardo entrou. Mas assim, o objetivo ali era um grupo, para poder estar ajudando o Flamengo. E depois, na segunda eleição, foi porque a gente viu que aqueles 3 anos que a gente tinha feito de esforço e tal, não é que o Flamengo
tivesse piorado. O Flamengo, eu acho que nos primeiros 3 anos dos quais a gente estava lá dentro, o Flamengo teve uma melhoria clara e isso é refletido nos números. De 13 a 16. Você sai de um faturamento de 200 e poucos milhões para um faturamento de 500 milhões, 500 e poucos milhões, 500 milhões. E aí você passa mais 3 anos e o Flamengo continua com faturamento semelhante e com a dívida semelhante. Assim, em termos de ordem de grandeza, a dívida não mudou e o faturamento do Flamengo não mudou. O Flamengo andou de lado 3 anos. E aí, parte do grupo que não tinha permanecido, falou assim, pô, vamos voltar, porque a gente tem que continuar esse caminho. E aí eles me chamam para ser candidato, né? E aí tem um evento que ocorre na casa de um amigo nosso, um amigo de uma grande parte do grupo que está lá, que nunca esteve envolvido direto no Flamengo, que é o Chiquinho Brandão. Ele faz um jantar na casa dele e ele chega lá, eu só não sabia que estava tudo armado para mim. Ele falou assim, fiz uma pesquisa aqui de opinião entre os sócios aqui, e ele faz metido com esse troço de política e tudo, de avaliação. Falou assim, olha, o único cara que tem condição de ganhar aqui da situação é você. Eu falei, pô, para com isso, cara. Ele, não, não mato o mensageiro, não, pô, isso aqui é o que eu tô. E aí o pessoal falou, não, vamos lançar teu nome e tal. E foi intimado, então. Então se foi um negócio. A ideia era ficar... chamaram para jantar e ficar 3 anos e tal. Então assim, eu fico 3 anos, aí depois eu acho que as correntes todas do clube vieram conversar comigo para permanecer 3 anos. Foi legal porque foi uma história de sucesso nos primeiros 3 anos, muito grande. E acho que tinha um aspecto da família também, quebrou um pouco aquela barreira que eventualmente eu teria de mais 3 anos a família reclamar, porque o acordo com a família era de ficar só 3 anos. E acabei ficando mais 3 anos. Então assim, falando sinceramente, o que eu vejo? Cara, eu acho que passaram. Eu já dei minha contribuição para o Flamengo de 6 anos. E o que a gente espera é que continue dando certo. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que a gente não deve falar em nada, a gente tem uma administração aí sendo tocada há, sei lá, 8 meses e meio no clube aí, né? E a gente tem mais 2 anos e tanto pela frente, e o que a gente tem é que tentar, como rubro-negro, ajudar no que tiver ao nosso alcance. Eu mesmo tenho evitado, inclusive até de participar das reuniões do clube, porque se eu for lá eu vou ter que dar minha opinião sobre as coisas. E de repente minha opinião não pode ser 100% alinhada com alguma opinião que tem lá, e isso ser sempre visto como uma crítica. E uma crítica vindo de um ex-presidente tem um peso muito maior, pode até ajudar a desestabilizar as coisas. Então assim, e como eu sou rubro-negro doente e, porra, assim, de uma família de rubro-negro, na minha família todo mundo, porra, é Flamengo louco, porra, tudo que a gente quer que o Flamengo ganhe, foi todo mundo pro Mundial, foi todo mundo vai pro Maracanã junto, todos os jogos. É que o Flamengo está acima da política. Totalmente acima. Na verdade, foi pelo Flamengo que eu entrei na política, foi o inverso, entendeu? Aí qualquer coisa, se precisar do Landim, a gente marca um jantar com o Chiquinho Brandão. Já prepara intima de novo, tá tudo certo. Mas assim, então assim, o que eu acho é que a gente não deve falar mais sobre isso. A gente tem 2 anos e meio de gestão pela frente, gente. A gente tem que tentar, como sócio do clube, até eu fico até um pouco acanhado nesse ponto pelos motivos que eu já explanei, mas assim, eu acho que todo mundo tem que trabalhar para que o Flamengo continue crescendo, continue melhorando, para que torcer para que dê certo, entendeu? Assim, em prol do Flamengo. Eu acho que ele vai vir para prefeito do Rio de Janeiro. A única coisa... Isso é possível, Landim. Porra, dá uma administrada aí, você consegue, botou o Flamengo, resolveu a dívida do Flamengo? Isso é possível. Dudinha vai para governador. Porque você administrou o Flamengo, cara. Tu não queria ver deputado federal lá na bancada gritando. Cara, assim,
O Flamengo, Sua mulher vai te matar, né, cara? Pois é. O Flamengo é um negócio assim, ele é muito importante pelo aspecto emocional que ele traz para as pessoas, né? Assim, pela importância emocional que ele tem para as pessoas. Como instituição, o Flamengo é uma instituição que tem um orçamento de 1,5 bilhão. Cara, perto do que eu administrei na minha vida, isso é pequeno. Sim. Agora, o Flamengo é gigante em termos do impacto que isso dá para 40 milhões de pessoas. Tem uma historinha que eu conto sempre que é verdade, assim, que mexeu com a minha vida. Assim, foi o momento que caiu a ficha realmente para mim. Eu tinha sido eleito do Flamengo há 3 dias. Estava andando na rua da minha empresa, lá 2 diretores da minha empresa. Nós estávamos indo almoçar ali no shopping Botafogo. O cara me para na rua. Já contei essa história algumas vezes, mas acho que é para você dar o tamanho da preocupação que isso me trouxe, do peso que isso me trouxe. Eu estava andando, o cara parou na rua e falou: "Você é o Rodolfo Landim, o cara que foi eleito presidente do Flamengo?" Eu falei: "Sou eu mesmo, prazer e tal." Ele falou assim: "Porra, bom, parabéns aqui, vi tuas fotos lá, você lá, pô, bacana, sei lá, reunido com a sua família, comemorando." "Ah, legal, bacana e tal." Assim, "Você tem 2 minutinhos, 3 minutos para falar comigo?" Estava com 2 diretores do lado para almoçar. Eu falei: "Eu tenho." "Pois não, tá, espera aí, pessoal." Então, "Pois não." Ele falou assim: "Cara, eu queria dizer o seguinte, nós somos colegas, eu sou engenheiro que nem você, me formei mais ou menos na mesma época, tenho mais ou menos a mesma idade que você. Eu te dizer o seguinte, que diferente de você, porra, eu me casei também, tive 2 filhas, mas diferente de você, cara, deu tudo errado na minha vida. Eu me separei da minha mulher, porra, minhas 2 filhas não falam comigo, porra, estou desempregado, não ganhei dinheiro para mim e tal." Eu falei: "Pelo amor de Deus." Vai me pedir emprego. Mas é. Aí eu falei: "Sim, eu disse assim, então eu queria te pedir um favor." Aí eu falei assim: "Pois não." Ele disse assim: "Cara, cuida para mim do meu Flamengo, porque eu cheguei à conclusão de que é a única chance que eu tenho na minha vida de ser feliz." Caramba. É muita responsabilidade. Cara, eu olhei assim e falei: "Caramba, esse cara teve uma oportunidade na vida, estudou, teve curso superior, teve, assim, estruturado e tudo. E o cara olha isso como uma única oportunidade dele de ser feliz. Imagina os outros 40 milhões de pessoas que podem estar, vamos dizer assim, na mesma situação que esse cara." O Landim preferia que ele pedisse um emprego. Porra, emprego dá teu currículo aí, eu vou deixar lá com o AIA. Então, assim, na verdade isso, assim, eu saí dali com umas 2 toneladas em cada ombro, entendeu? E falei assim: cara, eu não tenho o direito de, ter 1 minuto da minha atenção que não seja dedicado a esse clube nesses próximos anos, porque eu tenho uma responsabilidade enorme com uma quantidade gigantesca de pessoas, entendeu? Por quê? Porque, de repente, esta é a única oportunidade, de fato, desses caras serem felizes, entendeu? Em 2019, você falou que pensou nisso, né? Quando estava dando errado, você falou: caramba, não, e ali foi... a imagem que me veio foi mais do Aeroflá e daquelas pessoas ali no estádio, as pessoas que eu tinha andado na rua e que tinham feito aquele esforço de vir para lá, independente das que tinham ficado aqui. Sim. Porque aquelas é que estavam naquele momento mais me impactando, entendeu? Claro. Gente que vendeu carro. Mas assim, de uma forma geral, criança. O Flamengo é a razão da vida de muita gente que deixa de almoçar para pagar o ingresso. Mexe com o emocional das pessoas, mexe com a economia, mexe com... O Flamengo ganhou domingo, segunda-feira, o cara vai trabalhar mais feliz. A gente está aqui no shopping, aqui andando aqui, olha a quantidade de gente de camisa do Flamengo que fica orgulhoso porque o Flamengo ganhou ontem, entendeu? E tal. Qual o impacto que isso tem na vida das pessoas, de fato. Acabou de passar mais um. Acabou mais um, exatamente. Então é muita responsabilidade. E aí, curtiu esse corte aqui do Fute-Papo? Então chega junto no like, ativa o sininho e não esquece de se inscrever no canal. Bora!